Concha. Você já se perguntou como que ela é feita? Como que se formou? Nossa, quando a gente olha, ela é tão bonita, né? Que se esfrisa assim, ó. Isso daqui é a costela. Eles falam que é a costela, né? Os moluscos, quando eles nascem, eles começam a criar essa concha como uma proteção. Então, o que que eles fazem? Eles pegam os minerais do mar. E aí, eles vão construindo camada por camada, né? E vai construindo essa resistência, porque é algo bem resistência à concha, né? Quando a gente olha assim, para proteger durante a vida dele, né? Então, ou seja, essa pequena concha aqui, ela é construída durante muitos anos. E aqui a gente já aprende uma lição, né? Que Deus trabalha na nossa vida por camadas. E muitas vezes a gente já quer ser uma obra pronta. Nós não temos paciência de esperar ser construído de uma maneira correta, de uma maneira que é aos poucos, né? Nós já queremos ser sábios, já queremos ser pacientes, já queremos uma mudança rápida na nossa vida, né? E nós não aceitamos muitas vezes começar por né? Então assim, mas eu sempre fui muito ansiosa, eu nunca deixei de ser ansiosa. Eu sempre fui nervoso, nunca deixei de ser nervoso. Eu sempre falei o que eu pensei. Às vezes você fala assim, poxa, eu queria mudar isso em mim. Mas às vezes você se olha e você quer mudar muita coisa em você. E quer, tipo, tentar resolver tudo. E aí quando você tenta resolver tudo e você não consegue, e aí você se frustra, né? Então, pensa nessa concha, camada por camada, né? Esse friso aqui que ele colocou de proteção, né? Então, é que nós possamos entender que é uma construção na nossa vida, né? Então, assim, ninguém é uma obra pronta. Quando a gente olha para o outro, muitas vezes a gente se inferioriza porque a gente acha que o outro é uma obra pronta. Mas ninguém é uma obra pronta. Todo mundo aprendeu a viver nessa vida. Todo mundo aprendeu a criar uma casca de resistência, né? Então, ninguém nasce sabendo. Nós vamos aprendendo, né? Então, esse vídeo, tudo que nós estamos fazendo aqui é para nos ajudar a ensinar a nós a crescermos, a aprendermos a como lidar com as circunstâncias da nossa vida, como mudar muitas vezes aquilo que está aprisionado aqui, né? Para a gente poder conseguir uma construção. Então, muitas vezes, vai ser aos poucos. Ninguém é um grande homem de fé, né? Do nada. Ninguém é paciente do nada, né? Então, assim, a perseverança, a paciência, a maturidade, ela vai vindo com o tempo e com as circunstâncias que nós vamos passando. Mas essas circunstâncias, elas não podem criar uma resistência dentro de nós ruim, mas criar uma resistência dentro de nós de me tornar uma pessoa mais perseverante, mais tolerante, e não o oposto, né? Então, nós temos que observar se a circunstância, muitas vezes, que eu vivo, ela tem me tornado uma pessoa mais paciente, mais perseverante, ou eu sou aquela que chuta o pau da barraca e, não, se tá querendo vir pra cima de mim, eu vou com 10 pedras na mão. Então, nós precisamos, queridos, começar a construir camadas em nós, camadas protetivas para nossas emoções, para nossa mente, para os nossos relacionamentos, né? Assim como a concha for construída, camada após camada, Deus está construindo algo em nós. E nós precisamos observar, sabe, assim, analisar o que está sendo construído em mim. Por que às vezes eu tô tão estourada, né? Então, se observa, né? Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Existe um trabalhar na nossa vida, né? Então, nós precisamos observar aquilo que eu preciso trabalhar, deixar ser trabalhado, né? Ter aquele domínio próprio de não ser impulsivo, né? Então, o que nos alimenta nos transforma. E aí que entra a questão, né? As conchas, queridos cientistas, eles explicam que a cor e as características das conchas, elas podem variar conforme a espécie, o ambiente e até a alimentação do molusco. Então, isso faz a gente fazer uma pergunta para nós, né? Do que eu tenho alimentado a minha alma? Porque a gente vê vários tipos de concha, vê conchinha branca, só que tem umas que foi branca no começo e depois, por causa da circunstância, da areia, de tudo aquilo que tem ali, ela vai escurecendo. Só que ela não deixa de ser uma concha, né? E muitas vezes a gente perde a nossa identidade por aquilo que nós estamos, pelas experiências que nós vamos vivendo, né?
Por isso que nós temos que observar o que eu tenho consumido diariamente. O que eu tenho deixado entrar, porque muitas vezes, queridos, nós não estamos criando essa resistência. Nós estamos, queridos, à deriva, né? Então, qualquer pensamento que vem, entra, qualquer circunstância que acontece, você deixa dominar, né? Então, assim, como eu crio essa casca, como eu crio essa resistência, como eu crio essa proteção para mim, né? Essa proteção, queridos, a gente tem que ter oração, tem que ter comunhão com Deus, temos que saber direcionar, criticar, sabe? Olhar para nós e falar assim, meu, isso não é comigo, isso não é para mim, o problema está no outro, ele que está com dificuldade, né? Então, muitas vezes, não pegar para nós, como se fosse nós, como se a gente fosse o problema. Então, ter gratidão, porque muitas vezes, querida, a murmuração, ela acaba com a nossa vida. Porque assim, ela traz só a negatividade, e a negatividade, ela não traz coisas boas. Por isso que a palavra de Deus, ela fala pra gente ser grato. E muitas vezes nós só estamos reclamando, sendo reclamões demais, né? E nós temos que ser grato por tudo. Pelo sol, pelo que alimenta, pelo que veste, pelo onde dorme. A gente tem tanta coisa para agradecer, né? E muitas vezes a gente só está olhando aquilo que não está acontecendo, que eu queria que acontecesse. Então, a transformação, ela começa por dentro, né? Então, antes de parecer por fora. Então, eu preciso, para criar essa proteção, para criar essa casca, para que pensamentos, circunstâncias não venham me derrubar, eu preciso aprender que começa por dentro. Então, eu preciso ter uma vida de meditação, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de leitura da palavra. Eu preciso ter uma vida de direcionar o meu pensamento, de criticar, de não aceitar tudo que vem na minha mente. Então, porque aquelas circunstâncias, elas vão vir para querer nos desapontar, nos desabar. Assim como a concha, ela sofre, né? Muitas vezes, elas formam areia, porque depois elas vão se quebrando, ela vai se juntando junto com a areia, né? Mas quando nós olhamos para nós e vemos o quanto que nós precisamos aprender e o quanto que nós precisamos forjar isso dentro de nós para criar essa casca protetora, né? Nós entendemos que a decepção, a tristeza, a angústia, o medo, né? Muitas vezes eles estão ali. E nós temos que nos proteger de tudo isso. E essa proteção vem por meio de nós aprender a redirecionar a nossa vida, redirecionar os nossos pensamentos, né? Porque, queridos, todo mundo tem medo, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem decepção, né? Isso não é uma coisa rara só para um, é para todo mundo vive isso. Mas existe pessoas que sabem lidar melhor com tudo isso, porque criar essa casca de proteção. Então você precisa começar a se posicionar e ter uma vida de oração, e ter uma vida de direcionar os pensamentos, de criticar os pensamentos e não permitir que essas circunstâncias continuem te dominando, continue impedindo de você construir essa casca protetora, né? E hoje nós vemos a beleza, né? Da resistência de um ser que construiu aqui, ó, né? Então, o ser vivo construiu algo aqui e ficou aqui. Ele morreu, não tem mais nada aqui dentro. Mas as marcas dele ficou. Eu tô com aquilo que ele construiu na minha mão. Então, o que você tem construído? Porque, queridos, essa é uma realidade. Um dia, todos nós partiremos. E o que eu deixei com que eu parti? Qual é a lembrança, né? Aqui eu vejo um molusco que foi bem resistente, forte, né? Alguém que deixou algo bonito para que hoje eu pudesse desfrutar. Então, o que você tem deixado para que hoje as outras pessoas pudessem desfrutar? Né? Qual marca a gente tem deixado? Que tipo de marca a gente tem deixado por onde a gente passa? Que tipo de rastro nós temos deixado? Algo que é bonito de se ver, algo que alguém pode falar, nossa, olha que resistência
Olha que exemplo, né? Ou é uma marcas de feridas, por onde passa deixa mágoa, ferida, raiva, ódio, medo, né? Então, hoje é uma reflexão bem diferenciadas, né? Para nós podermos nos olhar e ver que tipo de lembrança eu estou trabalhando para deixar nessa vida. Então, que nós possamos refletir sobre isso e toda vez que você olhar uma conchinha, lembre disso, tá bom? Deus abençoe e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas como você.